Boa tarde. Uma boa tarde à TV ADDE. Hoje, com grande satisfação, nós vamos falar sobre o Centro de Valorização da Vida, CVV Samaritano, com o seu Wilson Focácio, um dos pioneiros do CVV. Senhor Wilson, quando foi fundado o CVV? Um grupo de pessoas de São Paulo. Muito bem. Qual o objetivo do CVV? O início do CVV teve como objetivo atender pessoas que tinham ideia de suicídio, porque nós entendemos que o suicídio é um dos maiores flagelos que existe. Então, houve uma necessidade de a gente fazer um trabalho para prevenir isso aí. São Paulo, ele é o berço de muitos migrantes, principalmente do Nordeste, e assim, esses migrantes, de segunda a sexta, eles trabalhavam e não sentiam muita solidão. Quando chegava o sábado e domingo, que eles ficavam só nas suas pensões, aí eles sentiam falta da família, dos filhos, e eles procuravam o CVV para amenizar o seu sofrimento. Posteriormente, o CVV acabou se transformando no atendimento de pessoa com qualquer transtorno, exatamente para que as pessoas pudessem ter mais confiança na vida e seguir dando andamento à sua vida normal com felicidade e alegria. O CVV é um trabalho voluntário, certo? E então, o senhor pode falar um pouco do desenvolvimento do CVV, como é que funciona, como as pessoas podem participar, contar um pouquinho da história do CVV. Em 1962, um grupo se reuniu para que se formasse um trabalho dessa natureza, uma vez que na Inglaterra já existia um grupo de samaritanos que fazia um atendimento igual a esse. Na Inglaterra, uma jovem, na sua menstruação, não sabia o que era aquilo e, de medo dos pais, ela acabou se suicidando. E o reverendo da igreja anglicana, Shed Vara, achou que aquela moça deveria ter alguém para escutá-la, para orientá-la e para dar o ombro para ela desabafar. E assim nasceu em Londres o CVV de lá, e nós aqui em São Paulo fundamos o CVV Samaritanos, que no começo chamava Campanha de Valorização da Vida. Como a palavra campanha dava a entender que era uma coisa provisória, aí passou para Centro de Valorização da Vida, porque seria uma coisa perene, como realmente está sendo, porque desde 1962 estamos atendendo pessoas e já espalhamos para o Brasil inteiro centros de atendimento ao suicida ou ao irmão que tem transtorno. Quem foi Shed Vara? Shed Vara é o reverendo da igreja anglicana na Inglaterra. A igreja dele foi destruída pela guerra, e no momento em que ele viu o problema dessa jovem que eu acabei de contar, ele imediatamente resolveu abrir um trabalho de auxílio. E ele precisava do número de telefone fácil, mnemônico. E quando ele tirou o pó de cima do telefone que tinha lá na igreja, ele viu que o telefone da igreja era 9.000. Era exatamente o número que ele queria para a pessoa
lembrar facilmente do atendimento. Em 1977, Che Guevara veio visitar o Brasil. E foi uma visita muito produtiva, onde nós tiramos muito conhecimentos, levamos ele a conhecer vários postos que nós já tínhamos aberto, e o Che nos orientou para pegar plantonistas de todas as religiões, porque até 1977 só plantonista espírita é que trabalhava no CVV. E assim nós atendemos, e hoje o CVV explodiu em número de atendimentos e de atendentes, de forma que todas as religiões podem participar para fazer o curso necessário que falaremos daqui um pouco. Com relação à preparação para ser um voluntário CVV, como é que nós devemos nos preparar para esse curso, para esse trabalho voluntário? Para nós fazermos atendimento nas pessoas que estão com transtorno, nós temos que ter uma base de atendimento, porque muita gente fala, mas o CVV só ouve. Não é isso. O CVV ouve, clarifica a mente da pessoa, e nessa clarificação a pessoa vai conhecendo a si próprio e ela mesma vai vendo solução para o seu problema. Porque no CVV não se dá conselho, porque um conselho que eu posso dar para a pessoa está fora do alcance dela, porque um conselho que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Então nós temos que estimular a pessoa, dentro dela mesmo, achar o caminho que ela tem que tomar para a solução do seu problema. Existe uma palavra em inglês que chama befriend. O befriend é a ação de ser amigo. Então o befriend, ele escuta, clarifica e dá à pessoa oportunidade de crescimento, e logo de saída a pessoa já vai ver que ganhou um amigo onde ele pode confiar, porque o sigilo no CVV é absoluto. Onde tem o CVV? Em todas as cidades ou só em grandes centros? Onde a gente encontra o CVV? O CVV começou dentro de um consultório de um psiquiatra, Dr. Wilson Ferreira de Melo, que emprestava a sala para a gente fazer os atendimentos. De lá nós crescemos e fomos para Rua Maria Paula, no apartamento. O CVV já era muito conhecido, aí a gente atendia mais pessoas ainda. Posteriormente, compramos um imóvel na Rua Francisca Miquelina, e nesse imóvel a gente continuou o trabalho de atendimento, até que um dia financeiramente nos foi possível e compramos uma casa na Rua da Abolição, 411, em São Paulo. E aí, na Rua da Abolição, formamos um quartel-general. Essa casa foi comprada do maestro Silvio Mazuca, que tinha uma grande orquestra na época. A partir daí, houve a necessidade de abrir filhotes desses plantões. Então nós abrimos primeiro em Pinheiros, depois nós fomos a Porto Alegre abrir o plantão do CVV, depois nós fomos a Loberia, na Argentina, fazer esse mesmo trabalho, e fomos também a Montevidéu, onde a gente instalou esses postos. Posteriormente, esses postos foram abertos em todas as capitais e principalmente em muitas cidades do interior. Aqui em Rio Preto, o CVV, comandado por Jacira Silva e a sua irmã Miriam, começou esse trabalho muito bem,
trabalho que hoje ainda existe funcionando na Rua Tiradentes, na Boa Vista. Dessa forma, acho que o Brasil inteiro está coberto de oportunidades, uma vez que o CVV atende pessoalmente, por telefone, por correspondência, e agora estamos começando o atendimento via internet. Qual o número de atendimentos que o CVV faz hoje em São José do Rio Preto? Nessa data que nós estamos dando essa entrevista, nós não temos esse número preciso, mas para cada posto são centenas e nas grandes capitais são milhares de pessoas por mês que recorrem ao CVV. Muitas vezes a pessoa liga para o CVV e não fala nada. Isso nós não consideramos como se fosse um trote. A pessoa não está tendo problema, mas o fato de saber que o CVV está lá já dá a ela um conforto de quando precisar, ela tem onde correr. Então você atende o telefone, CVV boa noite, a pessoa não fala, CVV boa noite, a pessoa não fala. Ela só quer saber se o CVV ainda está lá para quando ela precisar, ela usar essa ferramenta de apoio. E assim, não entendendo que é trote, nós fazemos muitos atendimentos no silêncio, porque o silêncio é a grande arma do CVV, porque um plantonista não fala para o outro quem atendeu e o que atendeu. E a pessoa que nos procura também não precisa dar nome, endereço e nada. Ela vai lá, conta o seu problema, desabafa o que tem que desabafar. Uma coisa curiosa é que a pessoa precisa ter confiança no plantonista. Então, nem sempre a primeira história que ela te conta é a verdadeira. Porque ela pode te contar uma história para pegar confiança em você e na segunda entrevista ela virá já com mais confiança contar o problema real que ela tem. Então nós trabalhamos com o problema secundário e depois o problema real. É por isso que nós não podemos dar conselho. Se você der conselho em cima do problema secundário, é um problema fictício dela. Agora, quando ela falou problema real, você pode orientar de uma forma tal que ela busca a solução para o seu problema. Eu gostaria de saber, pode ficar com você. Eu gostaria de saber como nós podemos ser voluntários, quanto tempo eu preciso me dedicar por semana para ser voluntário do CVV. Realmente essa pergunta ficou para trás. O voluntário tem que se preparar, então nós temos um curso que é de preparação no voluntário. Esse curso leva várias semanas, um dia por semana, sobre todos os assuntos e sobre todos os aspectos necessários que nós já sabemos que poderá cair na nossa mão. Problema familiar, problema de falta de emprego, problema de uso de droga, problema de falta de entendimento com os pais, problema de desavença com o seu trabalho. Então nós damos aula de vários segmentos, porque exatamente nessas aulas nós preparamos a pessoa principalmente para saber ouvir. Porque quando a pessoa acaba de fazer uma pergunta, não significa que o voluntário tem que responder. Significa que o voluntário tem que estimular ele a continuar falando. Tá certo? Por exemplo, eu estou desesperado porque eu perdi um filho no acidente.
Se eu perguntar onde foi, ele vai falar, foi na rodovia tal. Então acabou a conversa, porque eu trabalhei no problema, não na emoção dele. Se eu falar que cor era o carro, ele fala, é verde. Então eu trunquei a nossa conversa. Mas se eu falar, quer dizer que você tinha um filho de 5 anos e por um acidente involuntário, você ficou sem a pessoa que você tanto ama, a pessoa pega a minha pergunta e começa, realmente eu amava o meu filho, eu levava ele na escola, eu levava ele no futebol e ele era tudo para mim. Aí volta para mim, aí eu falo, quer dizer que você ainda não está se conformando. Como você está aceitando isso? E a pessoa continua desabafando. Eu estou lutando para aceitar, porque eu sei que a morte é uma coisa natural, mas eu não esperava isso na minha casa. E assim nós vamos tecendo uma amizade de empatia entre quem está atendendo e o atendido. Aí ele passa a ser seu amigo e você passa por várias semanas, ou por telefone, ou pessoalmente, conversando com ele, levando o conforto que ele necessita. O voluntário, na verdade, quando ele vai fazer o trabalho de atendimento, o senhor me disse que o atendido ele não precisa se identificar. O voluntário do CVV se identifica? O voluntário do CVV tem que se identificar, porque senão fica uma amizade falsa. Se eu falar que chamo João e não Wilson, e um dia ele vai descobrir que eu chamo João, o Wilson, isso vai dar a ele um desespero, porque ele está achando que eu estou usando um nome falso. Os nossos plantões são de 4h30 por semana. Então, um plantonista substitui o outro a cada 4h30. E com isso, nós suplantamos em uns postos 24 horas por dia, em outros postos até as 22 horas. No caso, então, quando eu precisar do CVV, eu vou ligar para o CVV e na primeira vez eu falei com o senhor Wilson. Eu posso pedir pelo seu Wilson? Você pode perguntar pelo seu Wilson, mas o seu Wilson, alguém vai dizer, o seu Wilson, o cartão dele é na terça-feira de tal hora a tal hora. Então, ele pode voltar a procurar o seu Wilson. Mas é comum que a pessoa ligue e conversa com quem atendeu. Mesmo na segunda vez, se atendeu uma pessoa diferente do seu Wilson, ela continua falando, porque essa segunda pessoa vai ter o mesmo comportamento do seu Wilson. Ele não vai querer trabalhar em cima do problema e nem da pessoa. Ele vai trabalhar em cima da emoção. Que emoção essa pessoa está sentindo e está passando por aquele problema. Nós não queremos saber qual é o problema, nem coisas pessoais da pessoa. Nós queremos saber como emocionalmente ele está vivendo aquele momento de tristeza. Quantos anos o senhor trabalhou no CVV como voluntário? E qual foi a sua experiência? O que isso te trouxe? A minha grande faculdade realmente foi o CVV, porque lá eu trabalhei por 30 anos como voluntário. Mesmo mudando de cidade, eu vim para Rio Preto, fui plantonista, mudei para o Rio de Janeiro, fui plantonista, e nas viagens que eu fazia pelo Brasil, a trabalho profissional, eu visitava os postos e acabava ajudando, orientando as pessoas que estavam menos tempo nessa estrada. Chegou um momento que eu passei por uma categoria chamado samaritano, onde eu visitava os postos para dar
algum aconselhamento, para dar alguma ajuda aos plantonistas mais novos que precisavam ainda de um reforço para o seu controle da qualidade do seu atendimento, porque o plantonista não pode ficar curioso, ele não pode fazer pergunta, ele precisa apenas clarificar a pessoa sobre a sua vida, sobre aquilo que ela gostaria de crescer. Se eu arrumar um emprego para uma pessoa em desespero, eu preciso prepará-la para o momento em que ela perder esse emprego. Porque se eu não prepará-la, ela vai entrar outra vez em desespero e vai achar que eu tenho que arrumar um novo emprego para ela. Agora, se eu der confiança para que essa pessoa possa ir para uma entrevista com vontade, com ânimo, essa pessoa, por si só, vai arrumar um emprego e vai chegar para mim e falar: eu arrumei o emprego. É muito diferente de você ter me arrumado um emprego. Então, nós temos que trabalhar nos tornando pessoas, um jeito de ser que Carl Rogers nos ensina também, que é respeitar o limite das pessoas. E respeitando esse limite, nós estamos sendo realmente samaritanos. Nós soubemos que o senhor inaugurou o CVV em Belo Horizonte e que lá tem uma biblioteca, uma livraria com o seu nome, o Wilson Focácio. O senhor pode me falar um pouco sobre isso? Sim, o casal Raul Coimbra e a Dalgisa Coimbra mudaram para Belo Horizonte por questões profissionais e sentiram vontade de abrir um posto do CVV Samaritanos. Então, eu fui para Belo Horizonte, ajudei eles a montarem junto com outras pessoas que eles já tinham reunido para essa finalidade, e aí, junto com essas pessoas, foi montado o CVV Belo Horizonte, e por uma vontade deles, ou por uma questão de agradecimento, talvez, a biblioteca desse posto de Belo Horizonte levou meu nome, o que eu fiquei muito honrado. Fala? Bom, então eu gostaria que o senhor fizesse o convite para que as pessoas que se interessassem em ser voluntários CVV Samaritano. Na verdade, a palavra voluntário tomou muito impulso exatamente depois do CVV. Muita gente falava de voluntário, mas era coisa aqui e ali. Depois do CVV, o voluntariado aumentou muito e depois foi se formando ONGs dos diversos segmentos, e aí essa palavra ficou bonita, porque até os empresários dão preferência de pegar um empregado que tem um trabalho voluntário, para mostrar que ele é uma pessoa desprendida, né? Então eu queria convidar a todos para que se inscrevam, porque a inscrição para ser um voluntário do CVV, ela está aberta o ano todo. Aqui em Rio Preto, no telefone que vocês veem embaixo na tarja, vocês podem ligar e já deixar o seu nome, para que no primeiro curso de preparação de plantonistas, eles ligam e te chamam para você vir ser um trabalhador nessa tarefa de muito amor, carinho, honestidade e ética. Então, nós da TV ADDE gostaríamos de agradecer a entrevista cedida com tanto carinho e presteza pelo senhor, e damos por encerrada a entrevista de hoje. Obrigada.